Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu trago aqui um vídeo que veio inspirado numa discussão que eu tive ao ler A Natureza da Psique com meu grupo de estudos, quando a gente fala de instintos, arquétipos complexos e a compulsividade que existe em cada um deles, né? Nessa característica mais compulsiva. E o Jung, ele fala o seguinte, ele fala que a compulsão, ela retira do ego a sua liberdade, né? E isso é muito interessante. Mas se a gente for continuar a ler Jung, a gente vai entender o quê? Que o inconsciente é a mãe criadora da consciência. Isso significa que a compulsão ela vem primeiro, depois vem a consciência e depois vem aquele conceito chamado livre-arbítrio, liberdade, entre outras coisas. Então, né, se a gente for olhar por esse prisma, pelo contrário, na ideia de uma negativa, a gente entenderia que a liberdade, né, seria a falta da compulsão. Aí seria mais interessante a gente adentrar nesse argumento, porque tem uma coisa muito legal aí, né? Tem a questão do que a gente chama o que é liberdade. Liberdade seria pensar e agir, mas quem disse que sou eu que penso e que eu não sou pensado, já que o inconsciente vem primeiro, né? É a mãe criadora. Muitas vezes, ao longo da vida, a gente acha realmente que a escolha de uma blusa, do que comer, do café que vai tomar de manhã, é uma escolha minha, mas será mesmo, né? É muito interessante esse conceito, né, de liberdade, que de certa forma é limítrofe. Se vocês forem pegar na filosofia, na física, na antropologia, na psicologia, vocês vão ver que tem vários autores falando sobre liberdade e de formas distintas, porque é um conceito limítrofe e cabe muitas coisas dentro desse conceito. O Kant, por exemplo, né, ele vai falar que eu sou só livre quando eu faço algo que eu não quero, que eu não desejo, porque aí eu não sou escravo do meu desejo. Muito interessante isso, né? Sabe aquela academia que você não foi? É mais ou menos isso. Se você não quer ir na academia e vai na academia, esse é o momento em que você está livre. Não sei se isso se estende para o trabalhar, talvez, né? Não quero trabalhar hoje, mas eu vou. Então eu sou um ser autônomo, né? Kant está ligado com essa ideia da autonomia. Agora, autores, por exemplo, que não consideram o inconsciente como Sartre, eles vão entender a liberdade como algo dado, né? Então, nós somos seres livres e ponto, e é por isso que surge a angústia, por isso que surge a vertigem, como o próprio Kierkegaard fala, né? De ser livre. Estou livre agora e posso fazer o que quiser. Será mesmo, né? Se é algo dado, será que a liberdade ela já não é uma prisão nesse sentido? A única prisão seria a liberdade? A liberdade também chega lá nos estudos, né, de ciências políticas, né? A ideia de liberdade política do Stuart Mill, por exemplo, vai falar que a liberdade, aquela frase, né? A minha liberdade vai até onde a liberdade do outro começa. Então temos aí mecanismos como as leis, normas, para assegurar essa certa liberdade, porque a gente não pode comparar esse conceito de liberdade com o conceito sartriano, por exemplo, porque ali a gente está falando de uma liberdade relativa. A gente pode, chegando já no campo mais psicológico, né, a gente tem até a própria Simone de Beauvoir, que vai trazer uma leitura de liberdade sobre sociologia e psicologia, mostrando que não basta somente quebrar as amarras no contexto, né, do feminismo, do feminino, da mulher. Não basta quebrar somente as amarras das normas, do status quo, né, o que está dado, o que está posto no mundo de fora. Tem que ser quebrado também o mundo de dentro, ou seja, todo o status quo internalizado pela mulher para ela buscar a igualdade, a equidade neste mundo que estamos vivendo patriarcal e machista, né? E por fim a gente tem o conceito de liberdade que não existe, que seria no determinismo, se a gente pegar a física, né?
É curioso, né? A gente vai ver que praticamente toda a física ela vai tentar mostrar a previsibilidade, né? Se a gente pudesse definir a ciência física, né, a gente pode entender que é uma lógica de saber o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, ou seja, existe uma previsibilidade do fenômeno em si, né? Como, por exemplo, a velocidade média que você deve ter estudado no ensino médio, né? Você fez uma conta, você descobriu aqui a quantos minutos, a quantas horas o carro chegaria em determinado local por meio da velocidade média. E isso, se a gente expandir na física, e a física expande isso, de certa forma, ela vai trazer a questão das partículas, porque tudo é partícula em movimento, o universo inteiro é partícula em movimento. Então, se eu consigo prever, né, as variáveis, ou seja, as interações que essas partículas vão ter com outras, seja um sinal vermelho, né, num carro, seja uma galáxia encontrando a outra, seja um frio, um vento que chegou na sua cidade e vai bater na sua janela e você vai fechar a janela em breve, a gente vai entender que existe uma certa previsibilidade, desculpa, não é uma certa, a gente vai entender que existe a previsibilidade, porque isso é determinista, de tudo. Isso significa que o que você está usando agora, a roupa que você está usando ou qualquer outra coisa, já foi determinada há muito tempo atrás, antes mesmo de você pensar ou ser pensado em colocar essa roupa. Isso é interessante, né? Porque esse polo, né, entre o Sartre, em que tem uma liberdade mais esgarçada, e o determinismo, a gente vai encontrar, por exemplo, o Jung, que vai tentar fazer uma função transcendente, vai tentar fazer uma junção dessas duas coisas, né? O Jung ele tem um pé no determinismo, quando a gente vai falar do inconsciente, e também ele tem um pé não tão sartriano, mas, digamos, mais kantiano no sentido de autonomia, que eu vou falar um pouquinho agora, né? Assim, então quer dizer que as compulsões, né? O que é compulsão, né? É a ideia da previsibilidade, né? Aquela ação ela vai ser repetitiva, ela vai ter uma recorrência, ela vai ter uma frequência, ela vai ter certa intensidade. A física explicaria isso. Como isso vem do inconsciente, nós somos seres de natureza compulsiva. Né? A gente tem aí na mitologia grega, por exemplo, os titãs que demonstram, né, esse padrão arquetípico, esse padrão psíquico que nos compõe. Só que surge uma coisa chamada consciência. A consciência é aquela que nos faz escolher, nos diferenciar e ter uma possível reflexão sobre os atravessamentos que nos passam, sejam eles instintos, complexos e arquétipos. Né? Conteúdos do inconsciente. Claro que aqui eu estou encurtando, porque a gente poderia falar de imagem arquetípica, mas eu não vou ficar me delongando nisso. Né? Quando o conteúdo do inconsciente vem de uma forma primitiva, compulsiva, intensa, frequente, a consciência que enxerga, a consciência que recebe esse conteúdo, ela vai ser capaz de refletir sobre esse conteúdo. É o que a gente espera, pelo menos, né, gente? E a gente tem que entender o seguinte: a compulsividade vem primeiro. Não é possível, né, excluir a compulsividade, não é possível excluir os conteúdos do inconsciente. Quando a gente fala que o complexo, o arquétipo, ele tira a liberdade do ego, a gente até coloca aí uma conotação de que deveríamos nós excluí-los. Mas não é possível porque eles vêm primeiro e que nós temos que, de certa forma, começar a interagir com eles. Isso significa que, se a gente for pensar, né, a liberdade seria, então, a falta de compulsão. Mas isso é um conceito utópico. Só para a gente começar a pensar realmente o que é liberdade na psicologia analítica. Quando a gente começa a pensar o que é liberdade na psicologia analítica, a ideia sartriana de liberdade, né, e a ideia de autonomia kantiana, ela vai ser um pouco diminuída, apesar de estar muito ligado a Kant, mas vai ser um pouco diminuída. E também a ideia de livre-arbítrio, né, que a gente vai ver na teologia, vai ser diminuído, beleza? E a ideia de determinismo não vai ser tão determinista assim, porque vai ter interações. Só se for possível prever
qual que seria a atitude da consciência diante do inconsciente, tá? Aí a gente poderia pensar numa previsão, mas isso é difícil porque nós, seres humanos, somos altamente imprevisíveis. Isso significa que, mesmo que o ego, já seja pensado em relação às escolhas todas, tem uma coisa que só a consciência é capaz. Como o ego vai viver, vai vivenciar, vai experienciar este conteúdo do inconsciente? Isso faz total diferença. E é aí que está, para a psicologia analítica, a psicologia profunda, a psicologia arquetípica, o nosso papel. Não determinamos qual Deus, arquétipo, complexo, compulsividade vai chegar. Temos a possibilidade de estar abertos e poder vivenciar esse processo todo. A questão é que muitas vezes a gente se fecha, a gente se enrijece, a gente não quer vivenciar isso, e esse é o grande problema, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Significa que quanto mais eu nego, mais esses conteúdos ficam frequentes e intensos. Se eu tenho uma atitude de prontidão, de vinculação, de diferenciação diante desses conteúdos, eu sei que vinculação e diferenciação parecem distintos, mas não são, porque a gente só se diferencia quando a gente se vincula, e a gente só se vincula quando a gente se diferencia. Senão vira uma simbiose, eu fico identificado com esse conteúdo, e aí não vai ter mais como eu me vincular, eu me relacionar com ele e nem me diferenciar dele. Mas quando eu entro nesse processo, eu posso aprender com ele diversos aspectos, tanto quem é este que me atravessa, tanto quanto quem sou eu diante deste aspecto. O conceito de liberdade que eu quero trazer aqui, ele não é nem 8, nem 80. Ele é exatamente o papel do ego diante dos processos psíquicos. Ou seja, livre-arbítrio, liberdade, ele é como eu vou vivenciar o que me atravessa. Como eu vou vivenciar o determinismo que me atravessa. Quando estamos diante desse determinismo, dessa compulsividade, dos complexos, dos arquétipos, encontramos também um limite nesse conteúdo, no sentido de ele vai me limitar a muitas coisas, mas se eu puder vivenciá-lo, experienciá-lo com criatividade, porque por incrível que pareça, do limite surge a criatividade, né? Aquela frase, por exemplo, se tem limão, a gente faz limonada, né? Ou caipirinha. Ou a gente faz um adorno para a mesa, ou qualquer outra coisa. Esse é o papel da consciência. Se vem a compulsividade, o conteúdo do inconsciente primitivo, muitas vezes violento, muitas vezes parecendo somente maléfico, o que a gente pode fazer com isso? Você tem limões. Os limões te atravessam. O que você vai fazer com eles? Até a próxima.